gente, estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo, sou administradora também, mas tô aqui para lembrar que o Papo de Quinta, ele nasceu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Então, hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, porque eu já tenho muitas perguntas para fazer para ela. Mas Carol Santos, formada em Direito, largou o trabalho no Brasil para morar em Portugal e vem fazendo um trabalho de enoturismo. Fala sobre vinhos, turismo e a inserção da mulher no mercado de trabalho europeu em uma área predominantemente masculina. Tudo que a gente fala aqui. Então, Carol, muito obrigada. Prazer te receber aqui. E a primeira coisa que eu pergunto é como começou essa trajetória? Bom, Flávia, obrigada por me receber, obrigada por abrir espaço. É muito bom estar aqui, principalmente porque você é uma simpatia e eu já estava meio nervosa, mas já nem tô tanto. Imagina. Bom, como começou? Se eu for contar como tudo começou sem ser um negócio, né? Eu sou formada em Direito, como você bem disse, há 20 anos. E então minha vida aqui no Brasil sempre foi no direito, trabalhei advogando, trabalhei em assessoria, trabalhei mesmo só no direito. E em 2017 me mudei com a minha família para Portugal. Só que mesmo a minha vida sendo sempre no direito, em paralelo eu tenho um blog de viagens que completou 13 anos. Então já estava formada, né, quando eu comecei o blog. E a viagem sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Inclusive, já bati o olho na sua tatuagem logo que você chegou. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Sempre escrevi sobre isso como hobby. Sempre foi um hobby. Mas com a ida para Portugal, eu continuei no direito em Portugal. Não foi assim, de forma imediata que isso aconteceu. Fiz um mestrado lá. Passei num concurso, trabalhei na minha área lá, só que a viagem e o vinho foram, assim, sendo mais convidativos na minha vida por vários fatores, especialmente em termos de satisfação pessoal. Porque, falando de transição de carreira, eu acho que chega um momento que você começa a ponderar muito o que você faz. Porque o trabalho nos tira, né, nos toma muito tempo. Muitas horas a gente está trabalhando, a gente não está com a família, a gente não está fazendo uma coisa que gosta, um hobby ou fazendo um esporte ou o que for, a gente está trabalhando. E eu comecei a ponderar, eu realmente quero fazer isso pro resto da minha vida? Ou não? A pergunta-chave que todos nós fazemos. E comecei a olhar aquilo e falei, não, eu não consigo mais. Eu agora tenho que me programar para realmente fazer algo, sim, que eu vou trabalhar, mas que me dê satisfação para acordar todos os dias e falar, quero, vou. Vai ter problema? Vai. Tudo vai ter problema. Tudo na nossa vida tem dificuldade, questões, problemas, o nome que a gente quiser dar. Mas se a gente gosta, fica um pouco mais fácil de lidar e de resolver o que aparecer também. Então, em 2019, depois de muitas feiras de vinhos, de muitos produtores, de muita coisa, eu iniciei um projeto que foi o Mulheres Amantes de Vinhos, que são encontros, workshops, passeios exclusivos para mulheres e voltados para o vinho. Sempre tem que ter vinho. Então, de 2019 para cá, comecei com essa parte, mas para realmente mudar de carreira, eu não podia ter só o Mulheres Amantes de Vinhos, embora ele ainda seja uma parte significativa do meu negócio. Então, em 2023, eu realmente saí de onde eu trabalhava e iniciei a parte do turismo, especialmente do enoturismo, voltado para famílias, para apenas mulheres. Faço passeios. A gente vai ter um passeio que é com uma outra mulher também, que tem um negócio nesse sentido, que é de bicicletas e vinhos. Então, gente, que legal! Criei uma rota para isso, para a gente fazer em Portugal. Então, sempre voltado para isso, mas continuo atendendo as famílias, continuo atendendo o turismo em geral. Não sou só eu, né? Nós temos outras pessoas que trabalham em conjunto, mas eu normalmente sou a pessoa que faço a parte dos vinhos. Então, continuo ali na frente, porque
Porque é mesmo uma satisfação muito grande poder estar nesse espaço, ver as pessoas. Então, foi assim a trajetória, saindo do direito e chegando até mesmo ao que é o turismo, e o turismo de vinhos, que é o enoturismo. Eu quero entender um pouco sobre esse mercado de enoturismo, porque eu confesso que eu não sou a amante de vinho. Na verdade, assim, tenho minha tatuagem aqui minha tacinha de vinho, aqui tenho, mas é pelo carinho do Papo de Quinta que nossa primeira logo do Papo, o que era uma taça de vinho, porque a gente começou fazendo confrarias e a gente se reunia para tomar vinho, trocar ideias, e o Papo de Quinta nasceu desse momento nosso. Mas não entendo muito de vinhos, não sei muita coisa, mas eu queria que você me mostrasse, assim, um pouco de como que tá sendo, então, essa inserção da mulher nesse mercado e como que vocês estão fazendo para reunir essa galera e fazer toda essa trajetória, porque até eu que não gosto de vinho, eu quero ir. Imagina pedalar aí nas vinícolas e tudo mais, eu quero. Bom, primeiro que não precisa conhecer ou saber de vinhos para participar de nada que a gente faz no Mulheres Amantes de Vinhos. Ótimo. Aí, já é pra mim. Já começamos por aí. Porque é um espaço que é muito mais do que o vinho. Claro que a gente tem aprendizado, sempre tem. Se for um workshop muito específico, vai ser muito mais aprendizado do que qualquer outra coisa. Mas a gente tem network, a gente tem dores comuns, e tem também um espaço de criar amizade, né? Eu brinco que muitas dessas mulheres moram em Portugal, que fazem coisas comigo desde 2019, porque a cada 2 meses a gente tem uma atividade. Então é como se fosse, tipo, uma rede, uma comunidade, e aí vocês têm essas atividades. Sim. E aí, por exemplo, você precisa, para ser participante, né, dessa rede. Tem o quê? Processo seletivo, mensalidade, enfim, como que funciona? A gente quer saber como faz para participar. Pode ir a um ou pode ir a todos, assim, é sempre aberto, tem um número de vagas e as pessoas aderem e participam. Então, não é efetivamente uma confraria, não é uma rede fechada, mas tem sempre aquelas que gostam, que adoram e tem aquele momento para elas dentro do Mulheres Amantes de Vinhos, né? E nesse caso específico, o que acontece muito? Eu tenho mulheres que se tornaram amigas, que continuam se encontrando, que marcam de fazer coisas juntas. Por quê? Porque muitas vezes os filhos já estão criados. É o momento que elas têm para estar, né, com amigas ou com outras mulheres interessantes. Então, o Mulheres Amantes de Vinhos é mais do que vinho, eu falo. É muito mais do que vinho. Mas, em geral, pro enoturismo, você não precisa saber de vinho. A única coisa que você precisa é ter interesse no assunto. Por quê? Vou falar assim rapidamente. O enoturismo a gente tem urbano e rural. Que a gente sempre imagina só a visita lá numa vinícola, né? Uhum. Mas a gente também tem bares, provas de vinhos completamente diferentes na parte urbana. Tem bares, por exemplo, em Portugal a gente tem um bar de vinhos franceses. Completamente diferente, porque vinho português tem em todo lugar, né? Uhum. Então tem prova, a gente tem um tour de France lá, que é exatamente percorrendo várias regiões da França numa prova de vinhos. A gente conversa sobre aquilo, fala e tem a prova. Mas indo para a parte rural, eu não bebo vinho, imagine. Mas você tem todo o espaço, como que funciona a fabricação, você tem a história daquela família. Algumas têm espaços assim mais destinados a crianças, com pequenos animais, seja ovelha, galinha, que a criança pode estar perto, pode brincar. Então, é para a família toda. E na época da colheita, né, do vinho, da uva, que são as vindimas, a gente ainda tem a possibilidade de pisar a uva. E isso, você não precisa beber vinho para fazer. Essa é a parte que eu mais queria fazer. E olha, é apaixonante. Eu falo que, assim, a primeira vez que eu fiz, eu tava um pouco receosa, do tipo, ai, né, vai dar um nojinho. Não, eu era a pessoa que depois eu tava pegando aquilo, passando até na cara. E a dona começou a rir, olhou pra mim, ela, pra quem tava com nojo. Mas assim, então, o enoturismo envolve tudo isso. Eu acho que ele envolve história, ele envolve família e ele envolve vinho, né? E vai envolver tudo. E aí, voltando um pouquinho,
para sua pergunta, é assim, é sempre um desafio porque ele tem uma parte educacional, que é você exatamente mostrar para a pessoa que ela não tem que ser alguém que bebe 5 garrafas de vinho ou que ela é a maior conhecedora de vinhos da face da terra para poder fazer uma atividade assim. Então, eu acho que o primeiro desafio já começa sendo esse. Você esclarecer, você abrir as portas. E já tive alguns clientes que o marido bebe vinho, mas a esposa não. Então, ela vai, participa de tudo, mas ele que faz as provas em duplicidade. E aproveita. Mas, então, assim, tem sempre essa parte que é o primeiro desafio. Eu acho que a gente começa por aí. O segundo desafio é ser imigrante. Por quê? Porque você começa a sua vida do zero numa rede de adultos. Quando você nasce num lugar, você tem o seu colega do colégio, você tem o outro do inglês, você tem o outro da rua, você tem o outro do condomínio onde você morou, que são de áreas diferentes depois quando a gente cresce, né? Mas que você tem aquela rede e as pessoas te conhecem. Quando você é imigrante, as pessoas olham para você e falam assim, quem é você e por que você está aqui? Não às vezes tão diretamente, mas isso com certeza passa na cabeça das pessoas, né? E você ter que mostrar quem você é e por que você tá ali, eu acho que é esse segundo desafio, que quem é do lugar já não passa. E o terceiro, sendo mulher brasileira, é o desafio de você mostrar realmente a sua competência, mostrar a sua seriedade e conseguir abrir portas de uma forma séria e que perpetue. Eu acho que a gente ainda tem esse outro lado aí também para trabalhar de forma intensa. E aí, Carol, eu queria te perguntar como realmente, já que você tocou nesse assunto, como que é ser essa mulher brasileira em Portugal? Porque, assim, nos últimos 2 anos, pelo menos, a gente tem visto muito a Luana Piovani até falar sobre esses direitos da mulher em Portugal e ela luta muito com essa barreira, dizendo assim: se a gente tem esses direitos no Brasil, como Lei Maria da Penha, como coisas, até porque você é do direito também, vai saber melhor do que eu, mas como que isso ainda nem chegou em Portugal. E ela mostrou também, assim, como que a gente coloca, né, a questão dos direitos aqui no Brasil, pelo menos, a gente ainda tem essa dificuldade, né, por isso que a gente tem tantos movimentos femininos pra gente se juntar, porque realmente quando a gente se junta, a gente tá mais forte. Mas eu queria que você me mostrasse essa sua percepção de como que é ser essa mulher brasileira em Portugal, porque principalmente depois da pandemia, né, a gente viu muito essa questão da imigração. E aí como acho que esse sonho de você ter essa nova vida, e eu acho que as pessoas não têm tanta noção do que é essa realidade. Por isso que tantos voltam, né, com pouco tempo. Então eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência. Eu, antes de falar, dar a resposta para isso, eu vou dizer assim, nós temos... A gente, quando muda para Portugal, a gente acha que é o mesmo país, o que é mais ou menos a mesma coisa. Não é. Não é, entre aspas, nem a mesma língua, porque existem muitas diferenças. E às vezes eu estava hoje ouvindo aqui o rádio antes de chegar e falar uma palavra que eu comecei a rir sozinha. Eu falei, essa reportagem não pode passar em Portugal. Que é uma coisa normal aqui, mas que lá seria assim, é uma coisa muito ruim. Então, mas eu acho que quando a gente muda para um país, a gente tem que... o que eu sempre falo para os meus filhos é aprender o que é bom e aquilo que a gente não gosta, a gente, de algum modo, tentar mostrar um outro olhar sobre aquilo. E eu tenho muito amor e carinho por Portugal. Mas é um país muito machista. Ainda é. Culturalmente muito machista. Eu tive situações, quando a gente foi ver um imóvel, só para contextualizar, eu já chego na outra parte da questão Fica à aí da vontade, violência seu momento doméstica, aqui. que nós tínhamos uma corretora imobiliária que estava mostrando os imóveis para nós, e eu tinha dito que eu queria num determinado espaço geográfico.
E ela virava pro meu marido, tava eu e meu marido, sou casada, tava eu e meu marido, ela virava para ele e perguntava: o que você acha desse aqui? E ele olhava para mim e falava assim: não, quem tem que achar é ela, porque foi ela que disse aonde quer, então o que você acha? Virava para mim e me perguntava. Ela nunca fez uma pergunta para mim. Tudo que eu perguntava para ela, ela respondia para ele. Então, essa parte, assim, isso é muito, muito cultural ainda. Mudou muito. Essa pessoa já tem por volta de uns 70 e poucos anos. Hoje a gente vê uma população em Portugal, na faixa dos 40, 50 anos, muito diferente, muito menos com um olhar discriminatório para nós mulheres, eu já chego lá também. Por quê? Porque saíram do país, porque viveram em outros lugares, estudaram em outros lugares, têm amigos de outros países, se permitiram conhecer. Mas a gente também tem que lembrar que Portugal viveu uma ditadura até 74. Então, essa geração que viveu, entre aspas, enclausurada no país, completamente limitada ao que era fornecido pelo país, ela tá viva, né? E que tem um lado muito bom, que é de impedir um pouco esse crescimento de extrema-direita, mas, por outro lado, continua com aquelas ideias tão fechadas. Conservadoras. Conservadoras, isso. Obrigada. Então, isso também faz diferença culturalmente, né? Agora, em termos legais, eu não vi exatamente o caso da Luana Piovani, mas o que acontece? Portugal tem casos de violência que a gente tem aqui, né, como violência doméstica, e não existe uma norma como a nossa que seja para punir nesse enquadramento de violência doméstica. Isso realmente não existe. Só que as coisas lá são numa menor proporção. Como eu não vi o caso, eu não consigo nem dizer muito especificamente sobre isso. Mas já tem mudado bastante. E outras coisas as regras lá são mais facilmente entendidas e cumpridas, eu acho, do que no Brasil. Mas é só a minha opinião, não tem dados estatísticos. Por quê? Acontece da pessoa beber e dirigir? Acontece. Aliás, lá não é lei seca, é 0,49. Quantos acidentes a gente tem por ano de pessoas embriagadas? Pouquíssimos. Por quê? Né? Assim, a pessoa tomou um copo de vinho na casa de um amigo, tomaram 3 copos de vinho e comeram, jantaram ali juntos, saiu dali e foi para casa dela. Por que não tem tantos acidentes, mesmo podendo beber, como a gente tem aqui? Eu acho que outros questionamentos a gente também tem que se fazer em relação ao que a gente vive aqui do que vive lá. Defesa do consumidor. Se eu comprar uma coisa lá, chegar em casa, não gostei, eu tenho direito a levar de volta e devolver. E eles me dão o meu dinheiro de volta. Você pagou como? No cartão? Ressarce no cartão. Foi no dinheiro? Ressarce no dinheiro. Não tem questionamento, não tem discussão. Então, da mesma forma que existem coisas que às vezes... Aqui a gente tem que fazer a patrulha do consumidor. E chamar um deputado pra ir lá. Nem vou falar dessa patrulha, gente. Mas, assim, da mesma forma que algumas coisas ainda precisam evoluir, e precisam sim, outras são muito mais práticas, mas a gente sempre pega na parte ruim, né? E tem ainda um fator que Portugal está dentro da União Europeia. Muita legislação vem de cima para baixo. E com isso, eu acho que como ainda não é algo que é discutido ou com tantos dados negativos como a gente tem no Brasil, de violência doméstica, eu acho que isso ainda não chegou ao ponto da gente precisar lá de uma legislação específica. O Código Penal, por si só, já dá conta. Agora, a fala machista, se aconteceu, ela ainda é muito comum, principalmente numa determinada idade. E eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com essa parte histórica e dessa cultura ainda existente. Só para dar um exemplo aí de mulher brasileira em Portugal, na década de 80, nós tivemos uma imigração muito grande para Portugal de brasileiros. Todas as pessoas. E todo lugar tem gente boa e ruim, né, gente? Todo lugar. Inevitável. E nacionalidades que também vão ser de todas as formas. E o problema é que a gente sempre generaliza.
É falar aqui que os portugueses são... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Fala um próximo. Não! Ai, a gente acabou de dizer sobre isso, peraí. Eles são muito sérios, né? Tipo, São muito sérios, são muito Porque brasileiro literais. e sempre me falaram isso, né? Porque se você fala uma. É tipo assim, tem queijo? Tem. Sim. É tipo, acabou. É tipo assim, o que a gente fala assim, tem queijo, tipo, num restaurante, é tipo assim, tudo bem, senhor, eu vou lá buscar. Sim. Tem queijo? Tem. Ai, tô esperando assim, tá, e aí? Tem. É mais ou menos isso. Mas eu ia falar machista. Se a gente fala assim, os portugueses são machistas, é generalizar. E nenhuma generalização é boa. Mas quando a gente fala do outro é fácil. Quando a gente sente a generalização que é difícil. Então, essa imigração da década de 80 de brasileiros foram pessoas boas, foram pessoas ruins, como em tudo. De tudo. E como nós somos em muitos, né? Tudo também faz muito impacto. Porque imagina, se chegam 100 pessoas numa cidade pequena, é muita gente. É muita gente. É muita gente. 100 pessoas pra nós aqui não é nenhum prédio. Você com certeza vai ter mais vizinho do que 100 pessoas, dependendo de onde você morar, né? Do prédio onde você viver. E aí, houve um movimento no norte de Portugal das Mães de Bragança. Por quê? Porque muitas mulheres, brasileiras, chegaram lá, né? Com roupas mais extravagantes, e também de tamanho menor, né? Do que eles estavam habituados, com maquiagem, com cabelo feito, unhas pintadas, etc. Coisa que essas mulheres, na década de 80, tinha para aí 10 anos que tinha acabado a ditadura, não tinham sequer acesso. Quanto mais na cabeça que poderiam viver daquela forma. E então, elas pegaram os coitadinhos dos maridos. Eu brinco que elas essas brasileiras entraram nas casas, pegaram os maridos pelo colo e saíram correndo, né? Porque roubaram os maridos. E isso virou, inclusive, um documentário. As Mães de Bragança. Quem tiver curiosidade depois para procurar. Então, isso tudo levou uma fama muito ruim da mulher brasileira. O pobre coitado do homem não, tá, gente? Ele realmente, coitado. O pessoal trocou o sofá, né, da casa, porque poderia acontecer outro furto ali de marido, mas não tem problema não. E então isso levou uma fama muito negativa das mulheres brasileiras. Essa fama hoje, ela existe muito pouco, mas toda vez que acontece uma situação, imagina, o rapaz português terminou com uma namorada portuguesa e começou a namorar uma namorada brasileira. O assunto volta. Pode ser por qualquer razão, mas o assunto volta do tipo, é a brasileira. Sempre com esse olhar negativo. Diminuiu? Muito. Muito, 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 muito. Existe? Existe. Então, essa fala e essa dificuldade de você ser mulher brasileira ainda existe. Mas tem um outro problema, qual é? A culpa é nossa. Nossa em termos de país. Qual é a propaganda que o Brasil faz fora daqui? Qual é? Carnaval, né? Carnaval, Mulherão, de biquíni pequeno, praias. Não, vamos combinar, mas o biquíni brasileiro é famoso no mundo todo. Mas isso não precisa, sabendo que essa fama existe, sabendo que a gente tem altos níveis de prostituição, de turismo para prostituição, de chegar em hotéis aí, você ter catálogos, etc., de mulheres aqui no Brasil. E os gringos vêm pra cá, Nordeste, especialmente Rio de Janeiro. Realmente rola o book rosa? Realmente rola. Eu tô chocada. Eu tô chocada, porque eu realmente tô desconhecendo. Mas assim, eu tô chocada com tudo isso. Então, assim, como que a gente vai diminuir isso? Será que sou só eu? Não, né? Não dá pra ser. Então, a gente tem que parar também de achar que exportar só este assunto é interessante. Porque ele está sendo prejudicial para milhões de brasileiras que moram fora do país. Não só sobre a mulher, mas sobre o Brasil em si. O que você ouve as perguntas dos portugueses sobre o Brasil? Tô perguntando isso porque quando eu fiz intercâmbio, eu lembro que eu fui numa festa, né?
canadense. E aí, a forma que as mulheres dançam lá é bem diferente do que a gente dança aqui no Brasil. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na festa, eu fiquei assim, ó... E aí, eu sou muito transparente, né? Então, eu não consigo, tipo, tirar muito aquela meu choque. Aí, eu fiquei assim, parada assim, eu tinha 16 anos. Aí, eu fiquei assim, meu Deus... Aí eu lembro que o meu amigo canadense virou pra mim e falou bem assim, por que você tá com essa cara? Aí eu falei assim, caraca, tipo, olha como que a galera dança, tipo, uma intimidade e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, ué, mas você não é brasileira? Como assim? E aí que eu fui entender exatamente o que você tá questionando, tá colocando aqui na nossa conversa. Porque eu fiquei assim, mas a gente não dança assim, a gente até vai, põe um biquininho, vai pra praia, mas é calor. Tipo, tem um lugar específico pra isso, ou realmente no sambódromo é específico pra isso. Mas a gente não faz isso, tipo, é um comportamento realmente do pré-julgamento Sim, que todo mundo tem, né? Esses estereótipos, né, que a gente sim. coloca. Mas eu queria saber um pouco de que as pessoas acham um pouco do Brasil. Os portugueses, em geral, conhecem muito bem o Brasil. Por quê? Porque muitas novelas eram transmitidas para Portugal. Então, Manuel Carlos todo mundo conhece. Acho que todos eles conhecem as praias de Ipanema, o Leblon, assim, pelos olhos E das... as Helenas. As Helenas, pelos olhos das novelas. Além disso, a música brasileira é muito consumida em Portugal, de Roberto Carlos a Anitta. Tô falando por questões de idades e tipos de música, né? Então, eu acho que eles não têm muito essa ideia tão distorcida do que é o Brasil. Muita gente tem família no Brasil. Então, os tios que vieram ainda às vezes criança e ficaram aqui no Brasil. E depois os primos nasceram aqui. E então, muita gente tem. Então, não tem tanta distorção da realidade. Eu acho que isso não, exatamente pelo fato de que há sempre esse consumo. Para ter uma assim, noção, né? Fafá de Belém. Todo mundo no Brasil conhece. Todo mundo em Portugal conhece. Tem uma pizzaria em Sintra, que não é turística, que tem uma pizza com o nome dela, porque ela é cliente habitual de lá. Tá sempre lá. Então, tem uma pizza apimentada com o nome de Fafá de Belém, que foi ela que escolheu lá os ingredientes para colocar. Então, não há tanta distância do que é a cultura brasileira. Mas, em alguns pontos, talvez sim, principalmente daquela pessoa que não quer conhecer, né? Ou que se limitou muito a uma informação só que recebeu. Mas, em geral, é bem tranquilo, assim. Eles sabem que a gente não anda na rua, no meio da fauna, e que ninguém mais tá aqui com ararinhas passando. Até gostaria, né? Mas não é o caso. Mas não. E sobre o seu negócio, assim, como que é o nome? Como que você chama? É Carol Santos, Carol Vinhos, Santos. Viagens e Olhares. E Olhares. Ai, achei lindo o nome. Mas eu quero saber um pouco do seu negócio. O que você espera para o futuro desse negócio? Assim, qual você acha que é o seu maior desafio nessa jornada empreendedora, que é o tanto que a gente fala aqui, porque eu sei que é uma jornada cansativa, assim, ó. Mas vale a pena, né? O que eu espero? Pronto, claro que eu espero crescer, né? Espero muito ver muita gente passeando em Portugal e se apaixonando como eu. Que as pessoas possam ter sempre bons motivos para ir, para voltar e especialmente pra gente estar junto. Que eu falo, olha, mesmo que não queira fazer passeio ou alguma coisa, me liga, a gente toma um café, toma um vinho, que eu adoro encontrar as pessoas. Então, espero muito isso. Espero muito que cresça, que vá mesmo num rumo que é o que eu tenho hoje como destino, né? De ver as pessoas ao meu redor também, que são produtores pequenos e médios, com o negócio prosperando, que a gente continue parceiro ali, porque eu tenho muito orgulho deles e de fazer parte dessa rede deles também. E desafio. Eu acho que o maior desafio é controlar a ansiedade. Porque a gente no turismo tem épocas altas e baixas, né? E você controlar isso em termos de expectativa, eu acho que é, para mim, o meu maior desafio. Em termos de negócio, é você conseguir atender a todos no período da alta e sobreviver no período da baixa.
Porque a gente não tem clone, não se desdobra para alta. Mas eu acho que para o negócio é esse. É você conseguir garantir um excelente atendimento na alta e sobreviver, conseguir manter, né, na baixa. Agora, para mim, é controlar mesmo essa ansiedade, essa pontinha de angústia de ver esses altos e baixos. Porque como eu tinha falado lá no início, eu fiz um concurso e aqui também, com exceção da advocacia, sempre trabalhei como servidora. Então, o que acontece? Você tem o salário todo mês. Você sabe, não é mais, não é menos, mas você sabe como é a sua vida. Fixo garantido, É. né? E no empreendedorismo, isso não existe. Você conseguir respirar, planejar, fazer aquilo acontecer, sabendo dessa oscilação, é um grande desafio para mim. E aí eu quero aproveitar se você é conhecedora de tantas coisas. Para quem está começando a tomar vinho, qual é a diquinha? Duas dicas que eu quero. Como começar a tomar vinho, já que dá pra a gente que não toma vinho, dá pra participar do rolê, mas aí eu vou querer provar também. E a minha segunda dica é: o que levar para Portugal para participar desses passeios? Para começar, experimente. Vá no mercado, vá numa loja de vinhos, procure informação e experimente vinhos diferentes para saber o que você gosta. Você só vai saber se você gosta e do que você gosta se você experimentar. O que eu sei é, não gosto de seco. Acho que é isso, que é mais amargo. Então, mas pode ser às vezes o vinho tinto com muito tanino, que deixa a boca muito seca. É que eu gosto de coisinha doce, o docinho de pessoa, né? O que eu não gosto do vinho, acho que é isso. Porque eu acho muito amargo. E aí, como se fosse, tipo, um suco de uva muito amargo, assim. Aí é isso que eu não Mas não gosto. depende, porque o vinho que é feito com a uva vinífera, que é ou uva europeia, que alguns chamam, ele é um vinho seco. A classificação dele vai ser de vinho seco. Mas para ter esse amargo, vai depender do vinho. Por exemplo, um vinho tinto muito, muito escuro, normalmente é o que vai ter mais esse amargo, que é o tanino, que é uma substância que faz com que ele fique mais assim. Mas existem outras uvas, que são uvas mais leves, uvas mais frutadas, que você pode experimentar e, eventualmente, ver se te agrada. Exemplo, um vinho feito com uma uva que é a Pinot Noir. Quando você tiver a oportunidade, compra, experimenta e vê se te agrada. Porque ele vai ter pouquinho tanino, vai ser um vinho seco, mas vai ter pouquinho tanino, bem menos. E isso vai ser, talvez, mais leve. Esse é um vinho tinto. Se for para um vinho branco, também que seja mais frutado, mais fresco, talvez você também goste, né? Ele gelado, um dia de calor, com um peixe grelhado. Vai ser, acho que, interessante. Você pode experimentar e ver como é que vai ser. Aí depois você me conta. A segunda pergunta, qual foi? A segunda Eu já tô aqui pergunta- pensando nas uvas, nos rótulos, pensando, ela tem que experimentar isso. Já coloca, já fala aí, fala uma dica. Pode botar. Uma dica, por exemplo, não tem em todos os mercados, mas tem alguns espaços aqui que tem, que é um vinho chamado Platônico, que eu levei para umas provas agora recentemente, todo mundo gostou muito, é um vinho branco, e ele tem 2 uvas, é um vinho português, tem 2 uvas, que é a Fernão Pires e Arinto, são 2 uvas portuguesas. O Arinto, ele tem mais acidez, é o que faz você salivar um pouco mais. E Fernão Pires é uma uva muito, muito perfumada, muito frutada ali, um pouco de floral. Quando você bebe esse vinho, por exemplo, eu tava pensando nele no peixe, você vai ver que casa muito bem. Harmônico, né? É muito harmônico e você vai adorar e vai sentir que foi ótimo, né? Que foi mesmo um vinho que você não ficou ali achando que tava ruim pro teu paladar. Mas uma outra coisa é vinho do Porto. Vinho do Porto é doce. O vinho do Porto, ele é aperitivo ou digestivo. A gente bebe um pouquinho antes, né? De comer e tal. Tá ali conversando, toma. É um cálice pequeno, uma tacinha pequenininha, tá, gente? Não é pra encher, não. Ou no fim. E ele é muito doce. Mas é muito doce e muito alcoólico.
Mas também é algo que pode experimentar. E dá pra fazer drink com ele. Oh, Não só eu com ele, gostei. mas com outros vinhos também. Dá pra fazer drink, que também é uma outra forma de você começar a experimentar vinhos. Né? Aham. Também pode A ser. segunda pergunta foi dicas para o que levar para Portugal para fazer esse enoturismo. Bom, se for parar assim, gente, tênis. Não dá pra fazer turismo em Portugal sem ser com tênis. Nossa, eu já tava pensando num look aqui maravilhoso, com uma botinha, assim, cara, passando assim, ó, fazendo aquela na vinícola, assim, fazendo aquele reels maravilhoso. Então, aí depois que você E termina… ele fazendo assim, ó, na taça, que eu não sei nem pra que serve, mas eu acho lindo. Quando você terminar o Reels, você tira o look e guarda. Pega um short, uma camiseta fresca, um tênis e continua o seu passeio, entendeu? Por quê? Dois motivos. Portugal inteiro é de pedra portuguesa. Não dá pra usar salto. Você vai ficar agarrada com certeza em algum lugar e o risco de cair é grande. Então, tênis. Tênis com short, com vestido, com calça, com o que for. Para as atividades mesmo assim, mais de, por exemplo, a pisa da uva, short, porque você vai ficar com a perna suja, mais ou menos até acima do teu joelho. Então, aquele look lindo, a não ser que você queira perder, porque a mancha vai ser certa, você deixa só pra foto e depois, na hora mesmo, você coloca o seu short e vai. Portugal é um país, assim, muito despojado. As pessoas não estão muito focadas em como você está vestida. Elas estão muito mais atentas ao seu conteúdo, aquilo que você vai falar, como você vai tratar o outro. Então, short, camiseta e um tênis confortável. Óculos de sol também, né? Porque o sol… Usem filtro solar, por favor, Boa. gente. Pedro Bial já dizia, usem filtro solar. Maravilhoso, a gente tá chegando… Ai, finalmente, a gente tá chegando pro nosso final do nosso episódio. Mas a gente sempre pergunta aqui, qual é a sua sacada de ouro? Que é justamente, depois de tudo isso que a gente conversou, qual é a sacada de ouro que você deixa pra quem está nos assistindo, nos ouvindo, depois de tudo isso, sobre esse episódio? Eu acho que a sacada de ouro ela é muito pessoal, né? O que funciona pra mim pode não funcionar pra outra pessoa. Mas depois, especialmente de transição de carreira, de vir vendo assim, que a minha vida sempre teve um pouco, de alguma forma, ligada à viagem e a tudo isso, busque algo que te faça acordar com vontade de fazer, sabe? De você, assim, ter um motivo muito bom pra fazer, ainda que tenha dificuldade. Então, acho que é por aí. Nossa, maravilhosa! Que isso! E, Carol, como que a gente te encontra, né? Como que tá o blog? Por onde que a gente quer falar com você? Bom, o Instagram, que todo mundo usa, né? Eu acho que é a rede, assim, mais usada. É a forma mais fácil de me encontrar, que é o @carolsantos.pt. E para facilitar a vida de todo mundo, inclusive a minha, o site é a mesma coisa, só que é www.carolsantos.pt. Lá tem todas as redes, tem contato telefônico, tem e-mail, tem ideias. E o blog tá dentro do site, também cheio de dica, inclusive, antes que eu me esqueça, com um e-book gratuito sobre vinhos. Uma introdução ao vinho português, com uma ideia de como ele surge, toda a história, né? Um pouco da história do vinho em Portugal. E também quais são as uvas mais usadas, quais dicas de alguns vinhos. Então também tem lá o e-book que é gratuito e pode ser baixado. Maravilhosa! Muito obrigada, Carol. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia e no mais importante, papo.d.quinta e papo.do.ano. Bom, vocês já sabem, a gente sempre pede aqui pra vocês curtem, comentem, compartilhem, pra gente ver tudo que vocês estão mandando. E mais uma vez, muito obrigada por esse episódio e todos os dias faça a diferença.